Meu cordial olá a todos, Pedro Curbi voltando aqui no Passo de Graça OAB, a gente fazendo nossa parte do curso de Ética. A gente está na aula 2 da parte de Sociedade de Advogados. A gente está tratando agora da parte burocrática aí do Estatuto e do Regulamento Geral. Mas vamos falar do Estatuto. A gente falou na última aula, a gente mencionou o artigo 15 e todas as suas ramificações, todos os seus parágrafos no artigo 15. Agora eu abro a aula falando do artigo 16 do Estatuto com vocês. Vamos lá. Não serão admitidas a registro, nem podem funcionar, todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária. Não mercantilização, não pode ter nenhuma característica de sociedade empresária. Ou que adotem denominação de fantasia, também não pode, gente, escritório é diferente. Que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Esse artigo 16 parece muito óbvio, mas, gente, é objeto de questão, isso cai direto. O examinador curte muito colocar a parte das restrições, coloca uma característica de sociedade empresária e depois te pergunta por que não está batendo com a sociedade empresária. Gente, não pode ter característica de sociedade empresária, não pode ter não advogado no contrato, não pode prestar qualquer atividade estranha à advocacia. Então, fica aí a ideia da superrestrição. A razão social da sociedade, já falando de nome fantasia, eu estou no parágrafo 1º do artigo 16. Razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos, grifo pelo menos, porque eventualmente isso vai ser questão de prova também. Pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. É muito comum os grandes escritórios terem o nome do fundador, e o fundador, vamos lá, as pessoas morrem, infelizmente, ou felizmente, não sei, para dar lugar para quem está chegando aí, e você pode deixar no próprio contrato social do escritório a previsão para que o seu nome, mesmo depois do seu falecimento, continue à frente da banca. A gente tem vários exemplos de grandes escritórios aqui de São Paulo que seguem exatamente esta regra. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia, dá uma olhada lá nos vídeos de incompatibilidade, tá? A gente coloca tudo isso para vocês. Em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando a sua constituição. O camarada está temporariamente impedido, ou licenciado, perdão, para exercer a advocacia. Não pode exercer, mas não altera o registro da sociedade. Averba e avisa que o camarada não pode, durante aquele período de tempo, exercer qualquer atividade inerente à advocacia. E é proibido o registro nos cartórios do registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Assim como não pode ter qualquer outra atividade diferente da atividade de advocacia na sociedade de advogados, você não pode ter a atividade da advocacia em qualquer outro tipo societário. Então, de novo, a gente está falando de um regime especialíssimo. Ah, nossa, o advogado acha que é melhor, ele acha que é superior. Eu digo para vocês, somos diferentes. Parágrafo 4º do artigo 16. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente, grifa o obrigatoriamente, formada pelo nome de seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. E aí a gente tem um último artigo, que é o 17, que cuida especificamente da sociedade individual de advocacia, que dita o seguinte: além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente. Grifa o subsidiária, é importante, primeiro a sociedade, os bens da sociedade, e depois os bens pessoais do advogado para qualquer responsabilidade. Mas eu tenho o ilimitadamente, é isso que faz a grande diferença das sociedades de advogados, ok? Pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Dá uma olhada nas nossas aulas sobre responsabilidade disciplinar e responsabilidade penal do advogado. Minha galera, eu fico por aqui, a gente volta na próxima aula para mencionar o finalzinho de Sociedade de Advogados e as menções que a gente tem que não estejam aqui no Código de Ética. Até mais, abraço, fui, tchau!